Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris Moreira e nesse vídeo nós teremos uma oficina de iniciação à aquarela. Eu vou começar te mostrando os materiais básicos para você começar a pintar em aquarela aí na sua casa. E irei te ensinar algumas técnicas e aplicarei essas técnicas em um desenho. Eu irei desenhar e comentar sobre o processo com vocês. No finalzinho, eu vou te dar algumas dicas para você praticar aquarela na sua casa e estudar, que é o mais importante. A aquarela é um material muito complicado e só o tempo e a prática e muita paciência te dará todas as habilidades necessárias para você concretizar as suas obras. Então, pessoal, agora, falando sobre materiais para aquarela, vou começar apresentando os pincéis redondos. Esses pincéis, eles têm uma ótima absorção de água. Os meus têm cerdas sintéticas, pois eu não acho necessário cerdas de pelo animal em pincéis para aquarela. Você não precisa de muitos para começar. Basta você ter um grande, um médio e um pequenininho para dar detalhes nas suas ilustrações. Mas caso você não tenha esses pincéis redondos, teste os seus pincéis. Se eles absorverem uma boa quantidade de água, use-os. Tenha aí consigo um pote d'água e paninhos para limpar os pincéis. Eu tenho aqui comigo um papel especial para aquarela. Esses papéis possuem uma gramatura de 300 gramas por metro quadrado. Isso significa que, se eu aplicar água, o papel não vai enrugar nem vai envergar. Você pode encontrá-los em qualquer loja de material artístico. Eles têm um preço um pouco elevado, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena e vocês vão conseguir avançar na técnica. E agora, falando sobre a aquarela, eu tenho aqui comigo um estojo de aquarela em pastilha. Esses estojos são bem práticos, pois facilita a sua ida e vinda aos lugares com a sua aquarela. E esse modelo aqui possui um tampo perfeito para fazermos as misturas das tintas. A aquarela é uma tinta que pode ser reativada quando entra em contato com a água. Diferente da tinta acrílica, que depois que seca fica difícil reutilizá-la, a aquarela nunca é desperdiçada. Depois que ela secar, você vai poder pintar com ela novamente. Aqui você também vai poder fazer as misturas das cores. É onde você verá se a tinta está opaca o suficiente ou transparente o suficiente. Quanto maior a quantidade de água, mais transparente a tinta ficará. Quanto menor a quantidade de água e mais pigmento a solução terá, mais forte, mais opaca a tinta ficará no papel. Com o tempo vocês irão dominar isso. E eu tenho aqui comigo aquarelas em bisnagas. Ao contrário das aquarelas de pastilhas, elas não são tão práticas para você levar para todo canto, pois elas necessitam também de um godê para misturar as tintas. É onde você irá depositar o seu pigmento e diluir com água. Tenha sempre com você uma sacolinha também, para não sujar suas coisas. No caso aí, eu já até sujei a minha mão. Novamente, eu não lavei o godê, pois eu não vou desperdiçar a tinta que está nele.
E agora eu vou falar novamente sobre papel. Eu sei que nem todo mundo terá acesso a um papel com 300 gramas logo no início. Então, eu te indico começar com um papel mais barato, como por exemplo um papel de 80 gramas ou 250 gramas. Eles serão papel um pouco mais grossos, mas também não tão fino quanto o sulfite. Uma dica que eu dou é ter sempre fita crepe para pregar o papel na sua prancheta e assim evitando que ele enrugue e envergue muito. Agora, eu vou lhe apresentar algumas técnicas de aquarela. E a primeira será a pincelada seca. Ela consiste com a diluição da tinta no godê e a aplicação direta no papel. Por essa técnica ter menos água, vocês verão que a pincelada ficará bem marcada, o que será um ótimo truque para trazer expressividade nas suas obras. Agora, eu vou demonstrar como fazemos aguadas. Eu começo umedecendo a superfície onde eu quero que a mancha fique. Eu coloco bastante água, pois eu sei que quanto mais água, maior será a expansão da tinta que eu vou despejar sobre a água. Vocês irão ver que a aquarela ela se expande, criando manchas bem bonitas, bem orgânicas. Vocês podem aplicar mais de uma cor em uma mancha. E caso vocês tenham conhecimento sobre teoria das cores, poderão gerar contrastes bem bonitos. Aqui eu vou fazer um degradê entre o roxo e o azul. Quanto mais eu reviro o pigmento na poça de água, mais homogêneo fica a mancha. A aquarela é livre. É muito difícil controlar uma tinta que surfa nessas poças d'água no papel. E se você souber usar onde engessá-la com traços mais secos e onde deixar ela fluir com as aguadas, você irá conseguir fazer ilustrações muito bonitas. Aqui eu vou te mostrar a sobreposição de camadas com pinceladas secas. A aquarela é uma tinta transparente, então você pode criar texturas com essas sobreposições de camadas secas. Pode sobrepor alguma área que você queira mais escura, criar sombreados com essa sobreposição. Reparem que pinceladas leves geram traços finos, pinceladas fortes geram traços grossos. O pincel te dá essa liberdade e variedade nos traços. E agora eu vou mostrar para vocês a técnica mista. Ela consiste em começar a dar pinceladas secas no papel e usar a água para guiar a mancha
fazendo assim ela expandir, criando um degradê. Da parte mais escura sendo seca e a parte mais clara aguada. Você também consegue dar ideias de volume, umedecendo a área que você quer clarear para varrer o pigmento do local onde existe mais luz. E agora eu vou enxugar um pouco meu pincel para remover essa água e não deixar o pigmento boiando. Vocês verão que eu consegui dar uma ideia de volume nessa esfera. Essa esfera cheia de caroços. Eu vou aplicar mais pigmento nas áreas onde eu quero sombrear. Mais uma vez eu vou demonstrar como eu faço um degradê. Aqui mais uma pincelada bem forte com muito pigmento roxo. Vou fazer uma pocinha de água ali logo acima. E vou encostar essa poça d'água no pigmento. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu aplico as técnicas que eu apresentei acima em uma ilustração. Eu fiz um esboço aqui bem simples, bem rápido, só para demonstrar as técnicas. Eu vou começar com uma grande aguada em volta da minha personagem para fazer um céu e irei usar papel toalha para remover o pigmento do papel e fazer algumas nuvens bem orgânicas e bem simples. Então, eu começo com a aguada, lembrando que em uma aguada as pinceladas não ficam marcadas. A mancha não fica homogênea, mas fica bem orgânica. Não vai parecer que eu fiz uns traços muito engessados no céu. As transições ficarão bem macias, pois é a água que irá espalhar o pigmento. Então eu molho bastante e não molho a minha personagem, pois eu não quero que os pigmentos invadam a menina. Eu começo espalhando. Reparem que o pigmento fica mais forte onde eu começo a aplicação. E depois eu vou varrendo ele para outras áreas do desenho. Vou aplicar alguns tons de roxo para ficar um céu mais bonito. E no outro lado também, azul e roxo. Reparem que o pigmento ele se acumula nas extremidades da mancha. Por isso, as extremidades da mancha ficam bem marcadas. No caso do meu desenho, isso não será um problema, pois é o céu. E agora eu começo a remover o pigmento com papel toalha. Eu vou apagando algumas partes e assim vão se criando nuvens bem orgânicas.
eu vou umedecer essas manchas que invadiram parte do cabelo da minha personagem e vou enxugá-las. O papel toalha só funciona quando a tinta ainda está úmida. Depois de seca, o papel toalha não consegue apagar mais a pintura. Agora, eu vou começar a aplicar sombreado na personagem. Estou usando um tom de roxo para fazer uma sombra debaixo do queixo. Como o roxo é uma cor oposta de tons mais amarelados, alaranjados, eu acho que é o tom perfeito para fazermos sombras. Ao invés de fazermos sombras pretas. Assim a gente consegue criar uma riqueza maior de cores no desenho. Reparem que eu vou sempre umedecendo o papel e suavizando as extremidades das manchas. Isso é muito importante para que as pinceladas não fiquem tão marcadas. Mais uma vez, eu vou adicionar outros tons na pele dela. Dessa vez, manchinhas vermelhas na bochecha e no nariz. E vou suavizar com água. A mesma coisa eu vou fazer com a boca. Lembrando que a aquarela, ela deve ser aplicada sempre do tom mais claro para o tom mais escuro. Por isso que os tons ainda estão bem fracos, pois se eu aplicar algum tom escuro agora, eu não irei conseguir voltar atrás. É muito difícil apagar a aquarela depois de seca. Então eu vou aplicar os tons mais claros agora e vou preservar as minhas áreas em branco no papel. Isso é muito importante. E agora, com pinceladas mais escuras e secas, eu darei forma às sobrancelhas da personagem. Agora, vou começar a aplicar os primeiros tons dos cabelos. Irei aplicar tons claros. E sempre usando o pincel para sugerir uma textura de cabelo. Agora que os elementos estão bem blocados, eu vou repetir o processo, só que com tons mais escuros, para dar mais forma às coisas. Então no lábio eu irei passar um segundo tom, no cabelo eu devo passar mais 2 tons escuros e assim eu vou dando volume para a minha ilustração. Agora que eu já adicionei bastante sombra no cabelo, vou começar a dar forma aos olhos e fazendo traçados bem fininhos para desenhar os cílios, definir melhor a boca. E fazer sardinhas. Sempre reforçando as sombras
na medida do possível, para não agredir o papel. E agora eu vou sugerir um tecido na blusa dela. E assim finalizamos esse rabisco. Foi uma coisa bem básica para apresentar a vocês as técnicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu indico para vocês estudarem bastante essa técnica, pois não é fácil. Aqui eu tenho alguns estudos de caimento de tecido que eu fiz. E reparem que até tecido eu estudei separadamente. Então, estudem textura separadamente, cabelo, boca, pele, nariz. Assim vocês vão dominar o básico da aquarela e aprenderão a desenhar outras coisas. Procurem referências na internet e criem suas próprias ilustrações. Esse aqui foi um estudo de nuvens que acabou virando uma ilustração. Eu estava querendo fazer algumas manchas interessantes, umas misturas de cores interessantes com aquarela, e eu gostei bastante do resultado. Outra coisa muito interessante de vocês fazerem também é a pintura de retratos. Retratar pessoas que vocês gostam, personagens fictícios, e uma habilidade muito valiosa de vocês desenvolverem é saber identificar quais técnicas eu usei nessa ilustração. Como, por exemplo, aqui vocês já sabem que eu usei pinceladas secas para dar esse traço expressivo no tecido. Eu usei aguadas, fiz degradês de cores com vermelho e amarelo atrás dele para dar essa impressão de luz, de chama. E na pele vocês podem ver que eu usei bastante pinceladas secas para dar volume, fazer as sombras, os músculos. E é isso, pessoal. Procurem referência, estudem bastante e até a próxima.